Olá, sejam bem-vindos ao nosso nono dia do Desafio da Virada, onde a gente vai falar sobre o tema: será que existe uma vida perfeita? Aqui quem fala com você é o psicólogo Sebastião de Freitas. Então, pessoal, quando chega no final do ano, eu acho que uma das melhores reflexões que a gente pode fazer é essa, né? Que é, será que existe uma vida perfeita? Porque muitas vezes nesse período a gente faz uma análise da nossa vida. A gente às vezes pensa no ano que passou, naquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer. Esse desafio está provocando vocês a fazer essa análise, né? E ao mesmo tempo, a gente fica nas redes sociais observando as outras pessoas, né? Muitas vezes estão de férias, viajando e postando algumas fotos, nas festas também de Natal, nas festas de Ano Novo. E isso pode gerar uma sensação na gente de que outras pessoas estão vivendo uma vida perfeita e a nossa cheia de imperfeição, não é verdade? Então, o que que eu vou trazer aí para vocês, né? Quando a gente pensa que as outras pessoas têm uma vida perfeita, a gente está tendo um pensamento neurótico. Ou quando a gente pensa também que a gente pode ter uma vida perfeita, a gente também está tendo um pensamento neurótico. O que que eu chamo de neurose? Neurose é todo pensamento que ele não está ligado à realidade. Ele não é real. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, eu estou querendo é, é, ter um dinossauro, né? Aí beira a psicose, né? Que está acima, está tão distante da realidade que a gente chama de psicose. A neurose é tudo que está acima da realidade. Então eu fico pensando assim, as outras pessoas têm uma vida perfeita. Isso é real? Não. Então é uma neurose. Eu posso ter uma vida perfeita também, se eu ficar apostando nisso, né, acreditando nisso, não posso. Então isso também é uma neurose. E aí eu quero te perguntar, se você estivesse fazendo uma caminhada na rua e encontrasse uma fotografia de uma pessoa, e você olhasse aquela fotografia, só de olhar aquela fotografia, você consegue descrever realmente a vida daquela pessoa? A história dela, os desejos, as dores, tudo. Só olhando a fotografia, você consegue? Não, né? Você pode, no máximo, ter algumas impressões. Você dá uma olhadinha ali e tem algumas impressões. Mas essas impressões são muito rasas. Por quê? Porque uma frase aí que eu gosto de falar, né? Quem vê fotografia não vê coração. Quem vê foto não vê história, né? Quem vê foto não vê problemas, né? Que as outras pessoas estão fazendo. Porque a primeira coisa que a gente fala quando vai, né, tirar uma foto é o quê, né? Encolhe a barriga e põe o sorriso no rosto, ou seja, está feliz, né, e magrinho ali na foto, né? E aí todo mundo olha no lugar, o melhor ângulo. Então, aquilo ali não é uma vida verdadeira. É um pedaço da vida, né? A gente também não vai falar assim, é uma vida falsa. Muitas vezes é algo verdadeiro que a pessoa está mostrando, mas é só um recorte. A vida da pessoa também tem problemas, dificuldades, desafios, momentos que são difíceis, sentimentos desagradáveis, tá bom? Então eu queria muito que você tentasse refletir sobre isso. Por quê? Porque a sociedade muitas vezes vai promover um ideal de vida perfeita que faz a gente ter dois sentimentos principais. O primeiro sentimento é inadequação. A gente começa a falar assim, eu estou inadequado. Todo mundo faz tal coisa e eu não faço. Então eu estou inadequado. Ou insuficiente. Eu tenho que fazer mais. Porque se está todo mundo fazendo mil coisas, né? E eu até brinco quando a gente fica passando as stories ali do Instagram, que é mais ou menos assim. O primeiro story, a pessoa está viajando. Aí você pensa, nossa, as pessoas estão viajando, eu não estou viajando. O segundo stories, a pessoa está na academia. Aí você fala assim, nossa, aquela pessoa faz academia, eu não faço. O próximo stories tem alguém fazendo a marmitinha fit. Aí você fala, né, nossa, ela faz a marmitinha e eu não faço. Mas a nossa cabeça vai formando como se fosse uma pessoa só. Então a gente pensa assim, todas essas pessoas aqui que estão aparecendo, elas fazem academia todo dia, comem bem o tempo todo, têm uma família que é maravilhosa, cumpre a religião dela perfeitamente, né? A gente cria esse arquétipo na nossa cabeça. A gente olha para nós, a gente fala, é, tá, a gente parece estar distante disso. E isso gera esse sentimento, tá bom? Então a psicologia, ela vai
ajudar a gente a fazer o quê? Identificar, que é o que eu estou ajudando vocês a perceberem. Vocês já devem ter percebido muita coisa nessa minha introdução ao tema, né? E é desconstruir essas expectativas que são irreais, promovendo um olhar mais compassivo, mais compreensivo e realista, tanto sobre nós mesmos como sobre as nossas vidas e também sobre a vida das outras pessoas, tá bom? Não pense que aquela pessoa que está posta na foto da praia, que ela também não passa o perrengue lá na praia, né? A gente sabe. Quando a gente, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, né? Tem os perrengues da viagem, todo mundo passa. Só porque a nossa fotinha vai ser o quê? Lá no ponto turístico, faz parte da viagem, mas não é só isso. E eu não estou falando só de viagem, a vida da gente também é assim. A vida das outras pessoas a gente só sabe até um certo ponto. Até pessoas que a gente tem intimidade. Tem uma frase que os meus avós sempre falavam, eu vi meus pais falando também, que é assim, coração é terra que ninguém anda. Por quê? Porque mostra que até aquela pessoa que você tem muita intimidade, ela tem ainda um ponto mais íntimo dela, que é o coração dela, que ninguém consegue adentrar, ninguém consegue conhecer totalmente o coração de alguém. Então, mostrando que a gente não conhece as pessoas, a gente vai conhecer as pessoas que estão passando só lá pelo nosso Instagram, que a gente não tem intimidade nenhuma, não conversa com aquela pessoa. Eu que trabalho com consultório, que eu diga. Os meus clientes, às vezes, se você vê a rede social dos meus clientes, você vai pensar, tem uma vida perfeita. Se você olhar a minha rede social, Sebastião Psicólogo, você vai pensar, o Sebastião tem a vida perfeita. Mas eu não tenho a vida perfeita. Meus clientes não têm a vida perfeita também. Entende? Por quê? Porque ali no consultório a gente vai trabalhar os temas que são difíceis, são desafiantes, que é presente na vida de todas as pessoas. Uns mais, outros menos, né? A gente não vai comparar aí que todos os sofrimentos são iguais. Não são. Tem alguns sofrimentos que são muito maiores do que outros. Então, a psicologia ela vai te ajudar a refletir e trabalhar esse conceito de perfeição. Então, vamos entrar aí um pouco nesse assunto, né? Para mim trazer algumas questões aí para vocês. Primeira coisa, lembra que o conceito de perfeição é uma ilusão aqui para a nossa vida, tá? A perfeição ela é uma coroa pesada demais que nós não conseguimos carregar. Para quem tem espiritualidade, a gente já sabe que o único que é perfeito é Deus, né? Então, se a gente está buscando essa perfeição, às vezes a gente está querendo ser Deus, algo que a gente não vai poder alcançar. A perfeição ela não existe, por quê? Porque cada pessoa tem a sua história, seus valores, seus contextos e as suas realidades, que são únicas. Então, buscar ser perfeito é como a gente perseguir uma miragem. Você sempre vai sentir que falta algo. Aceitar a nossa humanidade com as falhas e imperfeições é algo libertador. Ah, Sebastião, então se não existe perfeição, eu vou viver, né, aquela frase, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, porque já que não tem perfeição, não é bem por aí. A gente vai procurar o quê, né, melhorar cada vez mais, mas sem o olhar ali neurótico de que tudo vai ser perfeito, que eu vou chegar em algum ponto, né, o ser humano tem essa característica, que é o quê? De progredir, 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 né? E nunca chegar num fim, que a gente fala assim, nossa, acabou, zerou, game over. Não tem, tá bom? Segunda coisa, é o que a gente já vinha conversando, é o viés das redes sociais. As redes sociais vão mostrar recortes cuidadosamente selecionados da vida das pessoas, criando uma falsa sensação de que todo mundo é mais feliz ou bem-sucedido. Lembre-se, o que você vê é apenas uma parte, não a história completa. Muitas vezes passamos os stories e vemos um pedaço da vida de cada pessoa, e a sensação pode ser que a sua vida está ruim demais. Então, lembre, ó, é apenas uma percepção. Eu estou pensando isso, eu estou sentindo que a minha vida é terrível, muito ruim, e a vida de todo mundo é boa demais. Não acredite em tudo que você pensa, tá? Tem aquela frase muito boa que fala, a mente mente. A gente tem que questionar aquilo que passa na nossa mente, não é? Não acredite em tudo que você sente também, porque o seu sentimento
pode estar mais ligado a seus traumas, a sua história de vida, a coisas que você foi ensinado. Então, você sempre escuta aquele pensamento, escuta aquele sentimento, como a gente vem falando, mas utiliza o raciocínio realista, otimista, para questionar, tá bom? Terceira coisa é que a autenticidade é mais valiosa do que a aprovação. Aqui é uma busca que a gente tem que ter. O que é a busca da autenticidade? Sebastião, é eu buscar viver uma vida onde eu estou vivendo essa vida. É eu buscar encontrar a minha voz, né? Como que eu construo uma vida segundo os meus valores, os meus parâmetros, né? Uma vida ética, claro, só que sem ser buscando a aprovação de todo mundo e de todos ao tempo todo, né? Quando nós tentamos corresponder aos padrões sociais, muitas vezes nos desconectamos de quem realmente somos. Porque imagina, se eu vou tentar suprir a expectativa de todas as pessoas que passam na minha vida, né? Eu tenho que agradar todas as pessoas totalmente, né? Aqui a gente está falando de extremos, né? Eu vou me desconectar de mim mesmo. Por quê? Porque eu vou tentar agradar o tempo todo ao invés de ser autêntico, tá bom? Ser autêntico significa agir de acordo com seus valores, mesmo que isso não agrade a todas as pessoas. Claro que aqui eu coloquei uma frase, ó, que isso aqui não é um incentivo à rebeldia, porque a pessoa rebelde é tão refém quanto a que busca aprovação. Essa frase eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Algumas pessoas, isso aqui é uma dinâmica que eu quero que vocês observem. Ó. Quando a gente é criança, a gente vai meio que cumprir tudo que o papai e a mamãe manda. A gente vai ser igual. Tanto que tem até o símbolo, né, do cordão umbilical. A gente é uma continuação do pai e da mãe. Então a gente faz o quê? Eu não tenho um ego, eu sigo aquilo que é esperado do meu pai e da minha mãe. Quando a gente entra na fase da adolescência, a gente entra na fase que a gente quer construir uma individualidade, a gente quer construir o que? A nossa personalidade. Só que o que acontece? Um fenômeno muito comum. A gente vai para a polaridade do rebelde. Só porque o rebelde, ele ainda não está com a individualidade dele, a personalidade dele. Por quê? Porque ele começa a ser o do contra. Então, muitas vezes, ele não está fazendo o que ele quer. Ele está fazendo é o quê? O que, que eu vou fazer que todo mundo quer que eu faça e eu vou fazer o contrário. Então, percebe que ele também está um refém, do mesmo jeito que a pessoa que agrada todo mundo e faz o que todo mundo espera. Ó, desse lado, criança. Eu busco aprovação o tempo todo, amor o tempo todo, né? De cá, eu busco me individualizar, mas de uma maneira doentia, que é o quê? Eu só vou tentar ir contra, eu não reflito, né? E a gente vai achar o caminho do meio, que é o adulto, né? A maturidade. É o ponto onde a gente fala assim, pera, isso aqui do meu pai e da minha mãe é bom, e eu vou cultivar isso na minha vida, mas isso aqui eu já não concordo tanto, isso aqui não ressoa tanto comigo, eu vou fazer diferente. Então é como se a gente sempre agradecesse. Obrigado, né, pai e mãe, por isso de bom que vocês me passaram, e eu vou dar continuidade, e obrigado também por aquilo que eu vejo que não vai seguir no meu caminho, que eu aprendi para fazer diferente, ganhei sabedoria e vou estender isso. Nesse momento que você está pegando e colocando algumas coisas e tirando algumas coisas, esse é o verdadeiro autoconhecimento e construção da personalidade, tá bom? Por isso que eu falei aqui, ó, que às vezes a pessoa pensa, para ser autêntico eu tenho que ser o diferentão. O diferentão, ele é igualzinho a criancinha. Ele é um adolescente que nunca amadureceu, nunca ficou adulto. Se vocês acharam uma pessoa que ela quer ser diferentona o tempo todo, ela está buscando amor, só que pelo caminho da rebeldia. Ela precisa achar o caminho da maturidade, que é o quê? Eu vou pensar sobre a vida que eu quero construir. E aí eu construo com autenticidade, com tranquilidade, tá bom? Me empolguei aí, porque é um assunto que eu gosto bastante. Então, ó, a dica final: ó, você precisa refletir e construir a sua vida olhando para dentro e não para fora. Porque a criança, ela está olhando para fora, ela quer aprovação, ela quer amor. O rebelde também está olhando para fora, porque ele fala assim: se todo mundo faz isso, eu vou fazer o contrário. Agora, o maduro, o adulto, ele olha para dentro. Peraí, deixa eu pensar aqui, ó. O que, que é melhor para mim, para as pessoas que eu amo, para a sociedade? Eu equilibro os polos e chego no meio, numa virtude. Quarto ponto que a gente vai trabalhar é a comparação.
como um ladrão de alegria. Vocês vão observar que quando a gente está comparando em excesso, a gente vai perder a alegria. Por quê? Comparar-se aos outros frequentemente resulta em insatisfação. A psicologia positiva sugere que devemos focar no nosso próprio progresso, não em como nos comparamos aos outros. A comparação faz parte da vida, mas preciso muito refletir com calma para perceber também as diferenças de história, contexto, tempo e etc. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Comparação faz parte da vida. Ela é importante quando ela é equilibrada. Então, quando eu olho para um professor meu, que tem uma inteligência que me encanta, eu vou comparar. Eu vou falar assim, nossa, esse professor meu, ele domina a técnica da psicologia de forma fenomenal. Eu quero ser assim, ó, eu admirei. Só porque se eu me comparar de forma injusta, eu falo que, nossa, eu sou um psicólogo muito ruim e esse meu professor é um psicólogo ótimo. Só que eu não olho que eu tenho 8 anos de clínica e aquele meu professor tem 20 anos de clínica. Olha para você ver a diferença. Então, quando eu ponho isso, falo assim, ele tem 20 anos de consultório e eu tenho só 8. Imagina quando eu tiver 20 anos de consultório também, onde eu vou estar. E essa é a comparação que é boa, entende? É a comparação que contextualiza, que entende, interpreta, percebe as limitações, né, que pode aparecer. Então, você sempre que for comparar, leve em consideração o contexto da história e etc. Quinto ponto, senão a gente fica aqui 2 horas de prazo, né? Eu gosto muito desses assuntos. Quinto passo, né? Expectativas externas não definem o seu valor. A gente precisa ouvir as falas das pessoas externas, mas a gente tem que sempre filtrar. Isso aqui é uma pessoa que quer me ajudar, isso aqui não é, tá bom? O nosso valor não está em atender as expectativas das outras pessoas, porque senão a gente vai buscar ser perfeito e ainda buscando atender as expectativas das outras pessoas. Mas nós vamos buscar sermos fiéis ao que importa para nós. Reflita sobre o que é realmente significativo na sua vida e viva de acordo com isso. Mais uma vez, somente tomar cuidado para não se tornar alguém totalmente egoísta, rebelde e egocêntrico, porque ninguém aguenta pessoa desse jeito, né? Então, sempre é um equilíbrio. Eu não vou buscar suprir as expectativas das outras pessoas o tempo todo, mas eu também não preciso virar um egoísta, um egocêntrico, um rebelde. Eu posso equilibrar as duas coisas, respeitar os meus limites, a minha individualidade, a minha personalidade, mas ao mesmo tempo também perceber as pessoas que estão à minha volta. Porque imagina se todo mundo fala assim, eu vou olhar só para o meu desejo também, né? Só porque eu quero. Ninguém ajuda ninguém, né? E a gente muitas vezes não quer ser ajudado também, então a gente precisa ter uma parte da nossa personalidade que ajuda também. O sexto, saiba identificar e desconstruir padrões que foram internalizados. Então, desde cedo, desde que a gente é um bebê, a gente vai aprender o que nós deveríamos ser ou fazer. Esses padrões internalizados podem ser desafiados. Então, se pergunte: de quem é essa expectativa? Ela reflete os meus desejos ou apenas as pressões sociais? Procure também observar se suas regras são muito inflexíveis ou muito altas. Isso pode trazer frustração. Então, às vezes, a gente internaliza pela busca da perfeição padrões inflexíveis, que é assim, ó, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, as coisas têm que ser assim, todo mundo tem que ser assim, né? E às vezes, se o padrão for muito alto ou muito inflexível, não se dobra para a realidade, isso traz frustração. O sétimo é a vulnerabilidade é uma força e não uma fraqueza. Então, mostrar-se vulnerável e humano é o que nos conecta aos outros. Fugir da vulnerabilidade para parecer perfeito o tempo todo pode nos isolar e aumentar os sentimentos de inadequação. Tente se lembrar de quando você convive com pessoas que não demonstram fraqueza nenhuma, que querem transmitir perfeição o tempo todo. A vulnerabilidade, então, é aquela parte nossa, que é a nossa fraqueza, a nossa humanidade, o que a gente está falando aqui, que é o contrário da perfeição. Então, a gente vai falar o quê? A gente ser vulnerável não é uma fraqueza, é uma força. E isso nos faz ser humano. E tenta lembrar de pessoas, né, que
tentam ser perfeitos o tempo todo, próximo a você, isso não passa uma sensação boa. Então, se você busca ser perfeito o tempo todo, ou exigir perfeição de todo mundo o tempo todo, saiba que a sua personalidade pode incomodar pessoas que estão ali à sua volta, tá bom? Estou te falando algo que às vezes nenhuma outra pessoa vai te falar, tá? Guarda e reflete. O descanso e o prazer são essenciais, não indulgências. A sociedade muitas vezes glorifica produtividade a qualquer custo. No entanto, a psicologia mostra que o descanso e o lazer são fundamentais para o bem-estar mental e emocional. Sempre desconfie de extremos. É muito importante ter equilíbrio. Pessoas que não descansam, às vezes aprenderam que só são amadas quando estão produzindo. Por isso, não se permitem descansar. Aqui, quando a gente fala do descanso, do prazer, do lazer, da pausa, é porque essa busca de perfeição às vezes vai fazer você ficar agindo o tempo todo. Isso aqui acontece muito na personalidade, que é assim, quando os cuidadores exigiam, só demonstravam amor quando tinha perfeição. Então a pessoa, ela associa, eu não posso descansar, eu não posso ter lazer, não posso ter diversão, porque eu tenho que estar produzindo o tempo todo. Nono, celebre o progresso, não a perfeição. Esse aqui é o ponto-chave. Você vai trocar a palavra perfeição por progresso, tá bom? Eu vou buscar progredir, não ser perfeito. A busca por uma vida perfeita nos faz desvalorizar as nossas pequenas conquistas. Então, aprenda a reconhecer e celebrar o que já conquistou, mesmo que pareça modesto. Repita sempre: progresso é bom, perfeição é impossível. E por último, a autocompaixão é a chave para desconstruir a pressão. A autocrítica constante alimenta a sensação de insuficiência. Essa autocrítica é quando a gente direciona a nós, né? A gente fica se criticando o tempo todo, então a gente vai se sentindo o quê? Eu sou insuficiente. Desenvolver a autocompaixão trata-se tratar-se com a mesma bondade que você ofereceria a um amigo. É uma ferramenta poderosa para lidar com as pressões sociais. Existe também a crítica excessiva, que pode prejudicar tanto a nós mesmos quanto as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse ponto é um ponto que a gente tem que lutar contra ele, por quê? Porque às vezes a gente também exige perfeição das pessoas que estão à nossa volta. A gente fica exigindo perfeição de nós, ficamos exigindo perfeição das pessoas que estão na nossa volta. E isso é muito desgastante para as relações. A crítica, ela tem seu lugar. A gente tem que se autoavaliar, se criticar, olhar com sinceridade, ver onde a gente tem que melhorar. A gente tem que trazer mesmo para as nossas relações os pontos de melhoria, tá bom? Mas quando isso é excessivo e não é acompanhado também de uma valorização dos pontos fortes, que foram aqueles que a gente trabalhou ontem, isso começa a desgastar tanto a nossa relação com nós mesmos, quanto as relações com as outras pessoas. E agora eu vou trazer algumas perguntas de reflexão. Não vou parar para comentar elas, né? Porque hoje já foi bastante assunto aí, mas vou fazer as perguntas para vocês refletirem. Então, primeira pergunta: como eu me sinto ao olhar as retrospectivas de fim de ano nas redes sociais? Estou me comparando de forma saudável ou estou ansioso? Segunda, quais expectativas sociais sobre o que é uma boa celebração de fim de ano realmente ressoam comigo e quais não fazem sentido para mim? Então, tente celebrar o fim do ano de um modo que tem a ver com você, com a sua personalidade, não o que as pessoas às vezes falam que tem que ser, né? Terceiro, quais foram os momentos simples e autênticos desse ano que realmente me trouxeram alegria, independente de como eles parecem para os outros? Então, vai ter momentos que foram muito simples, autênticos e especiais para vocês, mas que não foi para as outras pessoas. Valoriza esses momentos, tá bom? Quarta, ao definir minhas metas para o próximo ano, estou priorizando o que é importante para mim ou somente o que parece ideal aos olhos da sociedade? Quinta, existe algo que eu posso desapegar, uma expectativa ou padrão imposto para começar o próximo ano com mais leveza? Sexto, como posso transformar o fim do ano em um momento de gratidão e autocuidado, ao invés de uma corrida para parecer que tudo deu certo? Sétimo,
Quais valores pessoais eu quero levar comigo no próximo ano que reflitam a minha essência e não a ideia de perfeição que eu vejo ao meu redor? Essas perguntas ajudam a criar uma transição de ano mais consciente, libertando-se da pressão social e focando em economias e autorrealização. O que você tem que buscar isso, é se autorrealizar e não ser perfeito. Ao desconstruir a ideia de uma vida perfeita, você se liberta para viver uma vida mais plena, real e alinhada aos seus valores. Afinal, a perfeição não está em seguir padrões, mas em aceitar a beleza da imperfeição humana, tá bom? Então, esse foi o nosso 9º dia. Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas e eu espero que tenha te ajudado essa reflexão. Encaminha ela para pessoas que vocês acham que vão gostar. Curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, tá bom? E um grande abraço. Fica com Deus.